pela graça. Olá, tudo pela graça chegou ao seu lar, chegou à sua casa, ao seu tablet, ao seu telefone, ao seu carro, chegou. E eu sou o pastor Heitor Antônio da Silva, apresentando esse programa, dirigindo essa instituição, cheio de esperança de que Cristo volte rápido, porque eu estou cansado de trabalhar, né, 770 e tantos anos, e tendo que trabalhar para alimentar os filhos dos outros, né, não os meus, que estão criados, as minhas, aliás, né, tenho 2 filhas, 4 gêmeos, estão 2 gêmeos e mais 2 subindo em paralela, querendo também dinheiro, comida. Eu estou cansado disso tudo, certo? Pois bem, mas Tudo pela Graça é um programa alegre, porque a graça de Deus nos basta. Enche os nossos corações, enche a nossa vida, E você está querendo que eu encha o seu monitor, tá bem? Estou olhando para você. A graça de Deus é tudo para nós. E para este programa, convidei o pastor Adílio Machado da Silva. É filho ou Júnior? Júnior, vem cá. Juninho. Juninho. Bom, pastor. Olá, pastor. Tenha bondade. É um privilégio enorme ter o irmão aqui. Valeu. Isso aí. O privilégio é todo meu. Ele não lembra, não, o pastor Adílio Machado da Silva Júnior não lembra, mas quando ele era pequenininho, eu estive na casa dele, almocei, fiz conferência na igreja. Algumas vezes. Segunda Igreja Batista em Irajá. Antes ela era chamada como Igreja Batista. Tinha outro nome. Da Rua Bacanga, né? Não, é outro nome. Freguesia de Irajá. Lembrei, Freguesia de Irajá. O pessoal de Irajá sabe que lá existe uma localidade chamada Freguesia de Irajá, onde está a Segunda Igreja Batista. Segunda Igreja Batista. Estive lá, preguei, etc. Isso. Conheci o irmão, mas era garotinho, novinho, etc. né? Não, nem chegamos a jogar bola de gude junto. Não tinha como. Não chegamos, não. Adílio, você tem a sua história interessante. Seu pai é pastor, foi meu colega de seminário. Da sua sala. Da minha sala. Estudamos grego junto, ele depois resolveu, fez um curso meio diferenciado, fugiu do grego. Também ele era oficial da PM na época, não era oficial da PM. O militarismo tira, às vezes, atrapalha um pouquinho. E você acabou sendo pastor e também sendo militar, rapaz. O que aconteceu nessa cabeça? As duas coisas, As duas coisas. Eu tentei fugir tanto do militarismo quanto também do ministério. Mas Deus, ele abriu as portas e quando Deus abre as portas, nós devemos entrar. A porta que ele fecha, eu não queria tentar. Não vale a pena, não. De maneira não alguma. Vale a pena. Não tente forçar as trancas colocadas por Deus. Isso não funciona, não. Mas você tem uma história bonita de vida, filho de um pastor que hoje, ele é um pouco mais velho do que eu, né? 84 anos. Melhor que nós dois. Melhor. Saudável, um esqueleto magrinho, humano. É um esqueleto tão magro que é quase um esqueleto. Isso. Né? Meu amigo, tá? Isso aí. Num período de 2 anos, ele passou por radioterapia, né? Passou por implante dentário e implante de córnea. Em menos de 2 anos, ele passou por isso, passou muito bem. Né? Ele é um guerreiro, ele está bem, graças a Deus. De madeira ele dá em doido, isso. Né? Mas o interessante do seu pai é que ele é um camarada muito alegre, né? Muito brincalhão. Muito. Gostei. E não só. Ele foi meu colega de turma no seminário e depois na Faculdade de Filosofia. Isso, fizeram. Onde nós fizemos juntos o curso Mogi das Cruzes. Mogi das Cruzes, na época. Fizemos a complementação filosófica naquela época. Estamos juntos, nós nos reunimos todo sábado para acertar tudo uma das matérias passadas em um colégio lá em St. John of Meriti, traduzindo, São João de Meriti. Né? Mas, Adílio, quantos anos de ministério pastoral? 11 anos. 11, você é novo, pastor, né? Novo, porque eu relutei muito. Filho de pastor não tem que ser pastorzinho. Não tem que ser pastorzinho. Não espere isso dele. Eu lutei muito contra isso. Eu sou músico, gostava de música, eu estava sempre lá na frente, né? E eu, uma vez, num congresso jovem, na bateria, eu era o baterista e recebi o convite de Deus ali, o chamado foi ali, eu com 17 anos. Só que eu olhava e eu não via isso em mim, né? E relutei bastante mesmo, em função dessas coisas mesmo, né? Mas chegou um tempo que Deus, ele agiu da forma dele, no tempo dele. Eu morei ali na Praça da Bandeira, pertinho do Seminário do Sul do Brasil. Eu poderia ir a pé para lá. E Deus me levou para o seminário,
numa época mais difícil da minha vida, minha esposa com câncer, eu com 2 filhas, né? E Deus fez isso. E eu agradeço a Ele, as misericórdias dele têm se renovado sobre a minha vida, e é isso, eu estou muito feliz. Agora, você é o graduado master da Polícia dos Militar. praças, eu não Praça saí é o top, oficial. né? É o não. top, né? Eu vim oficial fora, né? Segundo tenente. Um segundo tenente fora, na reserva. Na reserva. Isso. Na reserva remunerada, no caso. Né? Você não é, diríamos, inativo. Você Reformado, é da reserva não. ainda. Você pode ser chamado ainda para qualquer momento, se as coisas complicarem aí. Com certeza. Você pode ser. Bem, mas pelo fato de seu pai ser militar oficial, que está na reserva como major, isso. Né? Isso influenciou você? Até sim, né? Porque a gente é garoto, a gente tem o pai como um ícone, né? E de vez em quando, né? A referência do filho é o pai. Ele chegava com a farda e colocava lá, e daqui a pouco eu estava vestido com a farda dele, andando para lá e para cá. Né? Mas mesmo assim eu relutei bastante, né? Em função disso. E tanto é que eu passei lá na Petrobras, deixei a vida da caserna e fui para a Petrobras, mas veio o impeachment de Collor, tirou todo mundo. Você voltou? E tive que retornar, né? Eu já tinha 5 anos de polícia, né? Eu retornei. E foi permitido o retorno naquela situação? Foi, porque aí eu deveria refazer, né? Eu refiz o concurso e depois eu voltei com o meu tempo. E o tempo Só que eu perdi promoção, né? A minha turma já estava lá na frente, mas foi assim que Deus agiu na minha vida. E um dia eu parei de perguntar a Deus o porquê, né? Dele fechar a porta de uma Petrobras, eu estava bem, já tinha números de matrícula e tudo, já estava recebendo por lá, e aconteceu algo inédito na vida da Petrobras, na vida do Brasil, e eu perdi o meu emprego. E até há pouco tempo, eu chegava e perguntava a Deus, Senhor, o porquê disso? Isso é normal. Propósito. É normal a gente perguntar, mas também é normal ele não explicar, porque ele não explica, ele não tem compromisso com isso, não. Ele é Deus, sabe por quê? E o interessante é que o que ele faz, mesmo que nos pareça estranho e nos dê um certo desconforto e até nos aborreça, é o melhor. É sempre o melhor. Bem, mas você foi para a reserva, né? E teve um tempo de vida militar bom, vida ilibada, graças a Deus. Ilibada e, assim, no front. No front. Policial de carreira mesmo ali. Sempre na rua, sempre na trabalhando. Na bala de sempre trabalhando. Levou algum tiro? Chegava uma hora... Não, graças a Deus. Mas deu. Já dei bastante, né? Mas, assim... Não precisa responder, não. Você já viu algum... Não precisa responder, não. É só a pergunta. Você já viu alguma defuntar-se? Não responda. Diversas vezes. A gente não é engraçadinho, não, você vê o cara caindo bonitinho. Mas eu vi muito colega também. Vi muito colegas. colega, fui muito enterro de colega. Eu vi a mãe do colega chorando, eu vi a esposa dele chorando, eu vi a filhinha dele chorando. E eu não sou melhor do que ele para ter isso. Só que propósito de Deus sobre essas coisas. Terrível da polícia, né? Exato. E aí não interessa se o homem é subordinado, graduado, ser oficial, coronel full, todo mundo chora do mesmo jeito, porque é a mesma carne, né? Exato. O mesmo sofrimento. Exato. Bom, você está pastoreando agora... a primeira de Talva. É a segunda igreja que você pastoreia? A segunda igreja. A primeira foi em São Luís, em Cardoso Moreira. Né? São Luís. É uma igreja de interior. Eu fiquei lá por 5 anos. Mas é uma igreja boa, né? Igreja boa. Agora está o pastor Paulo Monteiro, né? É novo ele, o primeiro ministério dele lá também, né? Fazendo um excelente trabalho. Né? O meu pai, inclusive, ele fez a sucessão pastoral. Foi muito bem feita, graças a Deus. A igreja lá está feliz. E Deus me levou para a primeira de Talva. Né? O final do mês agora são 114 anos. 114 anos. 114 eu vou chegar lá. Se deixar, eu chego aos 114. Eu conheço a igreja, uma boa igreja, com boa música. Isso, uma boa música, excelente. A cidade de Italva, você só conheceu depois, na época que foi pastorear lá perto, não foi? Por acaso, eu estive com a Polícia Militar lá em Italva. Sim. Na época lá do meio ambiente. Mas eu vim só conhecer Italva mesmo depois que
eu estou pastor lá. Né? Interessante, na história dos batistas de Italva tem Isso. uma contribuição imensa, né? Muito grande. Missionários muito americanos grande, lá. Muito grande, muito grande. Lá foi criado, lá tinha um polo avançado do Seminário do Sul. Isso. Formava gente lá como bacharel em teologia do Seminário, Exatamente. do Seminário do Sul do Brasil. Extensão do Seminário do Sul. Tá? O meu sogro, que já morreu, pastor Emiliano Baixado de Oliveira, aliás, que dá nome a este auditório, ele estudou lá. Isso. Estudou lá em Italva. Formou bastante. E não é à toa que tem a Batista lá, né? Muito. Eu já ouvi até um bobo falando que em Italva o povo ou é batista ou já foi, ou vai ser. Bastante. Tem 3 tipos de morador lá. O quem é batista, quem já foi ou quem vai ser. Né? Mas tem muitas igrejas ali, né? Mas um povo muito feliz também. Né? Tranquilo, né? A gente se reúne sempre, agora mesmo o centenário, né, vai acontecer na próxima semana agora, na central de Italva, né, do pastor Rony. Né, e com certeza vai estar lotado, porque o pessoal lá é muito unido, os pastores juntos, entendeu? E a gente tem agradecido muito a Deus o que ele tem feito. A população daquela cidade, pastor. Nem o IBGE, sabe? Se eu for chutar, eu vou chutar o quê? Não. 30. Mas veja bem, a quantidade de igrejas ali, diríamos assim, é desproporcional, né? Isso. Contando todas as igrejas de todas as denominações. Isso. Ali próximo a mim, né, tem a Central do outro lado do Rio, tem a Memorial também do outro lado do Rio, tem a Betel, que já é do lado de cá, tem a Quarta, que é do outro lado, tem Surubi lá na frente, tem Monte Alegre lá por trás, só ali na pedra, vamos dizer assim. Para vocês que não conhecem, num período, uma faixa de 3, 4 quilômetros, assim, mais ou menos de linha reta, está tudo isso. Isso, lá para dentro, né? Então, as mais distantes são ali do Cimento, que é a de Surubi, né? E Monte Alegre mais lá para dentro. Né? O resto é tudo mais próximo. Entendeu? A quarta igreja, tem a terceira igreja. Entendeu? Tem mais agora? Tem a terceira igreja, a quarta. A quarta. Né? Tem a Betel. Muita coisa. Logo na entrada ali de é uma Italva, cidade fácil de você ir, mesmo que você não queira. É uma passagem. Que estiver na direção de Itaperuna, de Tombo, de Bom Jesus, etc. Você passa em Italva de qualquer maneira. Bom também porque sempre vai encontrar um irmão. A história, aquele quibe é verdade mesmo? Ele é bom mesmo? Eu cheguei depois, pastor. Chegou depois? Cheguei depois. Eu experimentei, não vi aquilo tudo. Mas o pessoal diz que é bom e continua com a fama de bom. Entendeu? Assim como lá em São Fidélis tinha a festa da lagosta, que não tem mais lagosta toda, agora acabou. A do quibe também está indo pelo mesmo espaço. Mas tem fácil, eles fazem festa ainda do quibe? Ainda faz. De vez em quando eles têm lá. Né? Quando tiver uma festa do quibe, me convida que eu vou lá comer uns 2 ou 3. Isso aí, para ver se confirmo se a coisa é muito boa. Mas ser filho de pastor e ser pastor depois, essa história é boa. É aquilo, foi o que Deus nos deu, né? E eu agradeço a Ele. Vi muita coisa, pastor. Vi muita coisa. Nasci num lar evangélico, né? Desde novinho, a minha mãe lá ensaiando coro e a gente ali dormindo no banco, né? A gente chegava no culto matutino e era a última família a sair junto com o zelador. Mas nisso tudo, todos nós 4, né, estamos dentro do Evangelho, né? Tem a Miriam, que é a mais velha, mora em Vila Velha, a Miriam mora em São Fidélis, a Midian mora em Portugal, e eu ali em Italva, e talvez vindo agora para Itaperuna, né? Vamos ver, você está fazendo esse... Você tem uma filha estudando na Itaperuna? Tenho uma filha, faz odontologia na UENF. Ali, as cidades ali são muito parecidas, né? Sim, são muito parecidas. Foram criadas praticamente na mesma época, as margens ou do Muriaé, que é um rio que corta quase todas. Né? Quando não é o Muriaé, o Itabapuana, que corta também, mas estão todas elas muito próximas. Né? E com uma cultura muito semelhante. No passado, a cultura foi muito semelhante. Italva não, que Italva teve uma época muito grande que dependia da mineração. Né? Isso. Aquilo acabou ou não existe alguma coisa? Não, é pouco. Agora não tem mais. Né? Agora... Mas aí o Cimento Paraíso opera com... Mas opera já... Mas não é com outra com situação, não é mais com mar. Ele é com uma parte mais de sustentabilidade da terra, da né? terra, da exatamente. terra, né? Entendeu? Pescaria nunca foi forte, é só mesmo cultura e divertimento, etc.
Mas é uma cidade agradável. Infelizmente, a pesca ali está muito fraca. A gente deveria mesmo dar muita atenção a isso, né, ao meio ambiente ali, e cuidar mais, né, do rio, assim como São Fidélis. Né, o Rio Paraíba ali tem sustentado ainda muita gente. Entendeu? Mas naquela época da lagosta, aquilo também foi proibido, não foi? Foi. Mas já acho a lagostinha lá para comer boa, não é? Mas assim, Acha? muito pouco. Já não é como um pescador aqui ou ali que vai fazendo, não? Agora ainda tem muito dourado lá. De vez em quando a gente passa lá, alguém está pegando um grandão. Tem. Mas aquele dourado, o peixe ele tem mais fama do que gosto, né? O paladar mas é bonito, né? É bonito para tirar foto, né? Isso aí. Só quem pegou... Adílio Machado da Silva, meu amigo, filho de um amigo, de criança e hoje no Ministério da Palavra, suplente e agora na reserva como segundo-tenente da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Se você for chamado de repente, você já vai como segundo-tenente. Exato. Aí tem chance de continuar a carreira? Exato. Não pelo, desculpa a expressão, o trato que eu fiz com Deus. Não, né? Mas não dá para quebrar esse trato? Não, porque senão eu ia começar a orar para vir uma guerra. Tá? Adílio. Tá certo. O prazer está contigo. Um grande privilégio. Parabéns por e daqui tudo a pouco você vai trazer a palavra para o nossos corações. Tudo pela graça, trazendo música, inspiração, mensagem e, no que me caiba, bobagem também. Vamos agora a Lucas Marçan. Marçan, ministro de música da Primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, né? Filho de um amigo meu, vai cantar agora, qual é a música? Intimidade. Não é comigo não, né? Intimidade. Canta aí para louvar ao nosso Deus. Uma honra estar aqui mais uma vez nesse programa. Tudo pela graça. Vamos louvar ao Senhor. Contigo eu forte sou, sustentado por teus braços, sempre estou de pé. Hoje sou livre e vencedor, pois confiei no teu amor. Nunca desviei meus olhos do teu altar. Não posso mais viver sem ti, tu és tudo para mim. Não vou te deixar, não vou te deixar. Se dobro meus joelhos para orar, o que eu peço é intimidade com meu Pai. Ele sempre ouve minhas orações e se aproxima a cada dia mais e mais de mim. Não há derrotas, contigo eu forte sou, sustentado por teus braços, sempre estou de pé. Hoje sou livre e vencedor, pois confiei no teu amor. Nunca desviei meus olhos do teu altar. Não posso mais viver sem ti, tu és tudo para mim. Não vou te deixar, não vou te deixar. Hoje sou livre e vencedor, pois confiei no teu amor. Nunca desviei meus olhos
teu altar. Não posso mais viver sem ti. Tu és tudo para mim. Não vou te deixar. Não vou te deixar. Glória a Deus, tudo pela graça, com Lucas Barçan cantando Intimidade. Mas você vai voltar mais ainda nesse programa. Deus abençoe você. Tudo pela graça continua no ar, mas daqui a pouquinho vou ter um descanso, tomar uma água, alguma coisa assim, né? Preparar o estômago para o almoço ou para o jantar, alguma coisa, mas voltamos já já. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Boa tarde, voltando com o programa Tudo pela Graça, para trazer uma mensagem de Deus para o seu coração. E para esse momento eu convido o pastor Adílio Machado da Silva Júnior, né? Ele que é o pastor da Primeira Igreja Batista de Italva, Rio de Janeiro, que é a cidade onde o pessoal costuma dizer que lá quem não é batista já foi ou vai ser, né? Isso. De tanto batista que tem lá. Até a extensão do Seminário do Sul teve ali, né? Teve ali. E muitos obreiros famosos passaram ali. O meu sogro estudou lá. Interessante, né? Uma época bonita, né? E deixaram um patrimônio também significativo ali. Com certeza, com certeza. Deixaram a marca deles ali. Os americanos fizeram um trabalho grandioso, mesmo no interior. Não só no interior, mas eles avançaram bastante, né? Com certeza. Pois bem, a palavra está com o irmão para trazer a mensagem de Deus. Amém, em nome de Jesus. Bem, queridos, é um prazer estar aqui, né? Já oramos e pedimos a Deus a devida orientação para todas as coisas, e eu penso que este tempo que nós temos vivido como Igreja de Cristo, vamos dizer assim, vivido como homens de Deus que somos, né? Eu vejo uma sociedade decadente, eu vejo uma sociedade problemática, uma sociedade sem esperança, mas eles não têm a esperança que nós temos, né? Com certeza estamos sabendo que a sociedade tem caminhado para algo que ela mesmo não conhece, e nós sabemos o nosso caminho. Nosso caminho é Cristo, Ele mesmo disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E pensando nessas coisas, eu gostaria de trazer uma palavra a nós crentes, nós cristãos, nós líderes, nós pastores, e eu penso nas palavras que o apóstolo Paulo lhe traz, não ao povo de Roma, mas à igreja de Roma, lá no capítulo 12, verso 1 e 2, vai dizer assim: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Queridos, por mais que vivamos, pensamos sempre em fazer a vontade de Deus. E o texto que nós lemos aqui, eu aprendo algumas coisas muito importantes. Apóstolo Paulo, ele escreve de uma maneira ímpar, né? A forma com que ele fala, ele já inicia dizendo rogo-vos, quer dizer, não é um pedido qualquer, é uma súplica. Apóstolo Paulo fala aos seus irmãos, ele não está falando ao povo de Roma, ele está falando à igreja de Roma, à igreja de Cristo, e é isso que nós precisamos pensar, né? Paulo, ele não traz uma proposta apenas, não, ele está suplicando aos seus irmãos, ele vai dizer, rogo-vos, pois, irmãos, a nós de casa. E ele não aponta para lado algum, ele não aponta para ele próprio, mas ele aponta para o próprio Deus. Olha que ele diz assim, pela compaixão de Deus, pelo amor de Deus. Então, trazendo, né,
Novamente, o que Paulo fala, ele diz assim: eu suplico a vocês, meus irmãos, não por amor a mim, mas por amor a Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Queridos, o Evangelho ele é emocionante. O Evangelho é emocionante. Quando a gente descobre que, quando nós nascemos, já havia um Cristo morrido por nós, já havia um Cristo que, pelas pisaduras que estavam sobre os seus ombros, nós fomos sarados. Diz lá o profeta: todos nós andávamos desgarrados como ovelha, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ah, querido. E quando nós descobrimos isso, nós ficamos emocionados. O Evangelho é emocionante. Mas a palavra de Deus diz também, né, que o coração do homem é enganoso. Paulo, ele entende isso e ele fala sobre isso para trazer para nós o seguinte: veja bem, nós não precisamos viver só na emoção. O Evangelho ele é emocionante, mas as tempestades vêm, as adversidades vêm. E muitas vezes, querido, eu estou apenas emocionado. Quantas pessoas choram pela mensagem entregue? Quantas pessoas às vezes vêm, apertam a minha mão ao final do culto: pastor, o Senhor Deus falou comigo. Eles estão emocionados, eles choram, mas muitas vezes eles não retornam, sabe por quê? Não passa de emoção. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que o coração do homem ele é enganoso. Paulo ele entende isso, ele vai dizer que nós cristãos, ele vai dizer não por amor a ele, mas por amor a Deus. Nós temos muito bem que saber qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, mas através da emoção? Não, a emoção ela é passageira, mas através do nosso culto racional. Tirarmos o que sentimos do coração e transportarmos à mente. Ah, queridos, quando nós levamos ao nosso entendimento, ele mesmo vai dizer: para que possais entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu volto a apontar para a sociedade. A sociedade ela desconhece o Cristo que nós conhecemos. Quem tem que apresentar esse Cristo à sociedade sou eu, é você. É você líder, é você pastor, é você cristão. Em todo momento a sociedade chega próximo a nós e eles desconhecem o Cristo que nós conhecemos. E a dificuldade é que muitas vezes o Evangelho está agasalhado em nosso coração apenas. Queridos, é emocionante, mas precisamos ter o entendimento da palavra de Deus. Precisamos dizer a eles que Jesus também, ele vai dizer assim: olha, vocês só serão meus amigos se vocês fizerem o que eu mandar vocês fazerem. Jesus ele vai dizer isso. Às vezes nós omitimos essas coisas. Às vezes a gente não quer trazer mais alguma coisa a acrescentar à vida da pessoa de dano, não. Mas o Evangelho, diz Paulo lá, que o Evangelho ele é poderoso, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e depois do grego. Ah, queridos, eu entendo que enquanto levarmos esse Evangelho apenas pela emoção, a emoção ela é passageira, mas a razão não, a razão permanece. Jesus Cristo permanece. Eu lembro de uma história de um pastor, e esse pastor ele estava pensando justamente nessas coisas. E o seu ministério ia muito bem, ele tinha uma igreja poderosa trabalhando junto com ele, mas mesmo assim ele orou ao Senhor e disse assim: Senhor, eu quero trabalhar mais para o Senhor, eu quero que o Senhor fale comigo, eu quero fazer mais, porque tudo que eu vejo, Senhor, nós estamos devendo muito. E sabe o que aconteceu? Aquele pastor saindo da igreja um dia bem tarde, quando ele passa em frente ao ponto de ônibus, tinha um jovem com uma mochila sentado, e já era quase 1h da manhã, e o pastor para ali e fala assim: você quer uma carona? E aquele rapaz, ele entra no carro: eu perdi o ônibus. E ele entrou no carro e eles começaram a conversar, e Deus toca no coração daquele pastor, apresenta Jesus Cristo para ele. O pastor começou a pregar sobre Jesus Cristo, e chegou um determinado momento que aquele jovem começou a chorar, e ele disse: pastor, eu perdi o ônibus, mas eu quero dizer um negócio, eu sou um traficante, eu tenho aqui na minha mochila algumas armas, eu tenho aqui drogas, mas eu não quero mais essa vida. O que o senhor acabou de dizer aí foi justamente a resposta que Deus tinha para mim hoje.
O senhor me ajuda, vamos até a delegacia, eu quero entregar isso tudo, eu quero me entregar para que eu tenha uma vida perfeita diante do Senhor. E aquele pastor, claro, eles pararam ali, oraram e o carro seguiu, mas à frente, na primeira curva, tinha uma blitz da polícia. E não adiantou o pastor falar, não adiantou o pastor dizer que o pastor estava junto com ele. E só para termos ciência do acontecido. Diz a história que foi a maior congregação carcerária da história dos Estados Unidos. Aquele pastor foi preso, ultrajado, humilhado, mas o propósito do Senhor estava muito mais acima do que eles poderiam imaginar. Tanto ele quanto aquele jovem levaram pessoas aos pés do Senhor. Deixaram de entender o Evangelho apenas com o coração e passaram a entender a razão do Evangelho, a pessoa de Jesus. Que você possa também fazer isso. Que eu possa também sempre me levantar e seguir em direção a essas coisas, para entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus em nossas vidas. Amém? Que Deus te abençoe. Amém. Abençoe a sua vida, abençoe a sua casa. Em nome de Jesus. Pastor Adílio Machado da Silva Júnior, meu amigo, Bem, privilégio pastor, imenso receber o irmão aqui. Deus te Um abençoe. abraço da esposa, Amém. dos seus filhos, Igualmente. dos parentes, do seu Deus te pai. abençoe. E estamos aqui com muita alegria. Tudo pela graça, aqui estamos sempre assim, para trazer mensagem, trazer conversas agradáveis de pessoas interessantes, com histórias interessantes, com músicas também boas, com a palavra de Deus, revendo amigos, colegas e tantos outros, aqueles que não morreram ainda, mas que, se tudo correr bem, vão morrer sim, mas sem pressa, certo? Todo sábado às 14 horas aqui estamos. Mas quero lembrar a você, meu querido, meu irmão, meu amigo, nossos queridos telespectadores, que a Rede Ágamos precisa ser divulgada. E você precisa divulgar. Basta pedir ao seu amigo, seu colega, seu vizinho, seu irmão, seu pastor, sua pastora, não importa. Seu amigo, pode ter até inimigo, não tem problema. Olha, baixa o app aqui, redeagatos.com. Explica, é fácil. Ou Agatos Play, é fácil. Abre, lá está a nossa programação, lá está a nossa TV, que vai crescer. Agora vamos fazer um trabalho de divulgação pelo Brasil inteiro. Alguma coisa em torno de 15 mil igrejas vão receber nossa correspondência, tá? E se você quiser participar aqui com propaganda, as portas estão abertas. Nosso departamento comercial aqui atua. Além das que já temos, outras vão sendo inseridas e o trabalho vai crescendo para a honra e glória do Reino de Deus. Estamos agora para receber de novo aqui o nosso querido Lucas Barçan, que arrumou uma encrenca com a coluna. O que foi que você arrumou com a coluna? Você brigou com quem? Meu filho está muito pesado. Ah, o filho está pesado? É. Não são os sentimentos, não, é só o filho mesmo. 11 quilos. 11 quilos com 9 meses. Vai chegar mais. Ele vai mais, tá? Lucas Barçan, vai cantar o que agora? Nada se compara a ti. Nada se compara a ti o quê? Nada se compara a ti. Bom, amigo, não. Nada se compara a ti. Vamos cantar. Levo os meus olhos a ti. Quebranto meu coração no teu altar. Coloco minha vida em tuas mãos. Me rendo ao teu poder. Eu reconheço a tua majestade. Tu és santo, entronizado entre os louvores do teu povo. Nada se compara a ti, nada se compara a ti. Os céus e terra mostram tua glória. Tu és o grande eu sou. Tudo que fizeste foi para teu louvor.
eternizado entre os louvores do teu povo. Nada se compara a ti, nada se compara a ti. Os céus e terra mostram tua glória. Tu és o grande, eu sou. Tudo que fizeste foi pra teu louvor, teu louvor. Céus e terra mostram tua glória. Tu és o grande, eu sou. Tudo que fizeste foi pra teu louvor. Creia nisso, que a minha vida e a sua vida foi feita para o louvor do nosso Senhor Jesus. Amém. Amém. A música faz parte da sua vida desde o início, né? Desde o início. Filho de pastor, filho Pois de pastor. é, desde muito Toca pequeno. violão, guitarra. Comecei com violão com 10 anos, mas cantar eu comecei com 4 aninhos. 4 Já aninhos. Coro infantil, minha mãe era ministra de música da nossa igreja, então Ih, eu que fui introduzido na maravilha, música né? ali desde Aí, pequeno. depois violão, Depois eu aprendi baixo também, toco um pouquinho de guitarra, teclado, teclado arranho um pouco também. cavaquinho, Muito pouco. muito pouco. Muito pouco. Reco-reco, Aí não, né? pandeiro Não é não, minha praia, né? mas Não é sua praia, não. Você vai voltar já, já. O IBEMP está recrutando representantes para oferecer em todo o Brasil os planos de investimentos desta instituição. Possibilidades de bons ganhos. Acesse agora mesmo ibemp.com.br. Olá, queridos irmãos, mais uma vez o programa Tudo pela Graça, aqui está, agora com esse terceiro bloco. É um programa maravilhoso dentro da TV Agathos Play. E neste bloco nós temos aquele particular momento em que vamos ouvir coisas extraordinárias sobre a Bíblia. E o pastor Joaquim de Paula Rosa é o dono desse bloco, né? Que é o bloco em que ele faz aquele programa, a Bíblia, livro por livro. E hoje será o livro de Levítico. Pastor, tem alguma coisa alguma relação com a tribo de Levi? Sim, toda então certeza. faz o seu trabalho aí com Levíticos. Muito obrigado, pastor Heitor, presidente dessa grande organização de comunicações do Brasil, fazendo um trabalho notável. Graça e paz a todos os telespectadores, também aqueles que possibilitam a gente chegar a cada um cantinho desse nosso planeta através do milagre da televisão, das mídias sociais, do rádio, enfim, essa tecnologia que esses patriarcas jamais sonharam que existiria e nós estamos vivendo na sua plenitude e, sobretudo, colocando uma organização como essa como instrumento de Deus para levar a palavra do Senhor aos 4 cantos do mundo de fala portuguesa. Nós agradecemos ao pastor Heitor, presidente dessa organização, o privilégio que ele me concedeu como colega de ministério, colega de vida ministerial, ambos caminhando aí para 55 anos de vida ministerial, no meu caso 60 anos de vida cristã daqui a pouco, e tendo o privilégio de fazer uma jornada como essa, trabalhando a Bíblia livro por livro. Já trabalhamos o livro de Gênesis, que é o livro dos começos, de Êxodo, que é o livro da saída, da libertação do povo de Israel, e vamos trabalhar hoje o livro de Levíticos, que é o livro do culto, o livro da adoração. São 27 capítulos, 403 versículos, leva-se 2 horas para lê-lo, uma pessoa que leia razoavelmente bem. O escritor foi Moisés, o grande legislador, e isso é falado para nós lá em Romanos capítulo 10, verso 5, pelo apóstolo Paulo. Veja só, um grande homem do Velho Testamento sendo mencionado por um grande homem do Novo Testamento, que é Paulo. O livro foi escrito lá pelo ano 1300 a.C., na península do Sinai, antes do povo começar aquela jornada de 40 anos.
foi escrito para os israelitas, que segundo alguns autores, diferentes autores, eu esse ano, de um modo particular, me demorei a olhar essa questão da estatística daquela multidão. Normalmente se diz que eram cerca de 2 milhões e meio, 3 milhões de pessoas. Mas no meu estudo desse ano eu encontrei autores dizendo que podiam chegar a cerca de 6 milhões e meio de pessoas, o que seria um número parecido com a segunda maior cidade do Brasil, que é exatamente Rio de Janeiro, onde está a nossa rede Ágatos, que tem aí 6 milhões de pessoas. Algo muito interessante. Então, de qualquer maneira, é um povo numeroso como a cidade do Rio de Janeiro, ou algumas cidades aqui do nosso estado, caminhando durante 40 anos, sendo alimentados por Deus, sem precisar fabricar nada, fazer nada, construir nada, porque Deus, que é o Deus provedor, Ele supriu aquela multidão durante aqueles 40 anos, sendo que mais de 600 mil deles morreram por desobediência. E os filhos deles, que eram crianças, entraram na terra da promessa, não por mão de Moisés, que só viu a terra, mas por mão de Josué, a quem Moisés preparou e a quem Deus ungiu, passando a unção de Moisés para Josué, um momento muito bonito na história da humanidade. E Moisés, temeroso como também Josué, temeroso como Moisés também foi, conseguiu levar aquele povo a atravessar o Rio Jordão e começar a tomar posse da terra, o que fez de uma maneira extraordinária. Então, nesse livro, escrito para os israelitas, escrito geralmente num mês praticamente, foi escrito o livro, Deus trabalhou a vida de Moisés, apresentando então os sacerdotes, fazendo uma apresentação dos sacerdotes da lei, os legisladores que os seguiriam, e também o manual dos levitas, porque Levíticos é exatamente o handbook, o manual, a cartilha que aqueles sacerdotes tinham para fazer o trabalho deles, não só naquela hora no tabernáculo, mas daí para frente até os dias de hoje, sendo que os judeus, aqueles que ficaram para o lado de Pedro, lá no Novo Testamento, continuam seguindo essa mesma coisa, sendo que Paulo e Barnabé foram destacados pelo Espírito Santo para fazer a igreja gentílica, de que somos nós os que estamos nesse programa aqui hoje e vocês que nos assistem. O versículo-chave desse livro está no capítulo 19, verso 2, muito lindo, que diz assim: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: sereis santos, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. É o livro da santificação, é o livro que apresenta o nosso Deus santo, a quem devemos temer e amar com todo o nosso coração. A palavra santidade aparece 87 vezes na versão em que esse livro, a Bíblia livro por livro, foi escrito. Os principais caracteres desse livro, personagens, são Moisés, o grande legislador, e os levitas, os sacerdotes. E Jesus Cristo é apresentado nesse livro como o autor da nossa salvação, como o sumo sacerdote, como a porção de Israel. E nós, a humanidade, somos vistos nesse livro como adorando. E isso me leva ao capítulo 4 de João, quando Jesus, falando com aquela samaritana que estava querendo saber se era lá na terra dela, ou Israel, que se devia adorar, Jesus disse que Deus é espírito. E importa que aqueles que o adorem em espírito e em verdade, porque são os tais que Deus busca para ter consigo. Então, sendo a humanidade retratada nesse livro como adoradores, eu quero encorajar os meus telespectadores, encorajar aqueles a quem essa mídia alcançar, para que façam o que Deus deseja que nós façamos, que é adorá-lo em espírito e em verdade, cumprindo os 2 grandes mandamentos, resumindo os 10, que é amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa inteligência, com toda a nossa mente, amá-lo com toda a nossa alma e espírito. E o 2º mandamento, semelhante ao primeiro, é amar o nosso próximo como nos amamos a nós mesmos, que é, na verdade, o 2º mandamento dos 3. Amar a Deus, amarmos-nos a nós mesmos e amar o nosso próximo como gostaríamos que eles nos amassem. Que assim, então, nós olhemos o livro de Levíticos, o terceiro desses 5 livros da lei, e nele aprendamos
a adorar a Deus do modo que Ele deseja hoje, no tempo dos gentios. Depois de Cristo Jesus, adorá-lo em espírito e em verdade, porque são os tais que Ele deseja ter consigo. Que Deus nos abençoe, graça e paz. Até o nosso próximo livro. Este é um programa que dá bastante alegria aos nossos corações, pelo fato de que Deus, pela sua misericórdia, mandou o seu Filho Jesus Cristo para morrer em nosso lugar, dando-nos a vida eterna, dando-nos felicidade, dando-nos coisas incomparáveis. E entre elas é a música que é o louvor, a música que é uma mensagem também aos corações. E agora estamos com o Lucas Marçan, né, participando do nosso programa, com a música Só a Ti, né? Só a Ti. Só a Ti. É, a Ti quem? Só ao nosso Deus. Então, louve ao nosso Deus, servo de Essa Deus música que somos. ela fala, né? Só ao nosso Deus nós adoramos, só ao nosso Deus nós louvamos. É composição Somente sua? Ele. É minha. É sua. É minha. Deus abençoe Inclusive, você. já gravei ela pela Bless e muito em breve vai estar nas Que plataformas beleza, a digitais Bless aí. é a gravadora nossa, nossa dos gravadora, né? nossos relacionamentos aqui. Amém. Hoje eu acho que é todo mundo da Bless. Hoje foi. Ah, Todos que os beleza, cantores. então Deus abençoe você. Vamos louvar nosso Deus. Estamos nós aqui juntos pra te adorar com todo meu ser no altar vou me prostrar. Santo Deus poderoso, digno, Cordeiro de Deus, justo, entronizado na terra e nos céus. Só a Ti adoramos, pois Tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a Ti, Espírito de Deus. Santo Deus poderoso, digno, Cordeiro de Deus, justo, entronizado na terra e nos céus. Só a Ti adoramos, pois Tu és dono do louvor. Levantamos as mãos, nos rendemos a Ti, Espírito de Deus. Santo é o Senhor, digno do meu louvor. A Ti daremos glória pra todo sempre. Amém. Santo é o Senhor, digno do meu louvor.
Deus abençoe você muitíssimo, a sua esposa, seu bebezão lá, Obrigado. a sua igreja. Dá um abraço no Zé Maria, pastor querido, que voltou de férias, né? Seu pai também, no velho Marcioninho, novo. Manda ele pastorear de novo, vou orar por ele para que isso aconteça, tá? Ok, nós estamos terminando este programa, mas semana que vem nós voltaremos. Temos sempre programas para trazer enlevo espiritual para o coração do povo de Deus. Deus abençoe você, sua igreja, sua família e até o seu país, se você não for daqui. E se for daqui, melhor ainda, abençoe o nosso também. Tchau, tchau. Este programa foi um oferecimento do IBEMP, o instituto que oferece possibilidade de investimento compatível com as suas condições econômicas e para garantir um futuro melhor. Acesse agora mesmo ibemp.com.br.